tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de março de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2250. Tem 5 páginas, 57 elogios e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 14 máximos. O tema é limite interassistencial. A especialidade, interassistenciologia. Definologia. O limite interassistencial é aquela linha de demarcação, raia, extremo, zona pontual, limítrofe, nevrálgica ou crítica entre a interassistencialidade cosmoética evolutiva e a extrapolação anticosmoética ou a ultrapassagem da linha da fraternidade teática sob o domínio da leniência, da comparsaria ou do acumpliciamento da consciência incauta. A autocoerência intermissiva na busca de ampliação dos feitos assistenciais. A autodeterminação interassistencial. O trabalho qualificado autolúcido, ombro a ombro, com os amparadores extrafísicos. A assistência policármica da consciência sem déficit de atendimento interassistencial no grupo kármico e sem defasagem dos cuidados consigo mesma. A assistência desassombrada da consciência intermissivista, lúcida, em prol das cons-réus ressomadas. A assistência prestada aos mega-assediadores. A acabativa interassistencial bem-sucedida. As omissões superavitárias sábias. Agora, na argumentologia tem a taxologia com 12 categorias de limites em geral no universo da interassistencialidade cosmoética. Na remissiologia dos 15 itens destacamos 5. Alta abnegação cosmoética, holopensene interassistencial, limite cosmoético, limite da autopensenização e princípio do exemplarismo pessoal. Frase enfática. A linha de demarcação nevrálgica ou crítica entre a interassistencialidade cosmoética evolutiva e a extrapolação anticosmoética sempre importa ser respeitada pelo intermissivista. Você observa a linha interassistencial no universo da interassistenciologia? Você adota tal posicionamento como princípio cosmoético? A mega-análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Demarcação, fronteira, princípios, respeito, autocoerência, omniquestionamento, omissúper, cuidado, tares, serenário. Interassistenciologia, cosmoeticologia, holomaturologia, parapercepciologia, autodiscernimentologia, amparologia, heteroterapeuticologia, compreensibilidade, lúcido-penseridade e megafraternidade. Agora, no dicionário nós temos aí hoje a numerologia, com os 2 tipos, a numerologia horizontal e vertical, e depois eu dou um adendo com 10 exemplos de enumerações horizontais. Cada uma tem 7 itens interativos. Isso aí é para esclarecer bem a situação. Agora, questionamento. Existem cons-réus que podem estar em capacidade de realizar o EV devido às pensamentos aderidas ao psicossoma? Sim. Forma-pensamento é aquilo que está junto da pessoa e que cria problema para ela, porque é a pessoa que às vezes tem monoliberismo. Se sim, qual seria o procedimento para melhorar a situação? Haveria alguma técnica para potencializar o EV em situações extremas, em situação de combate, por exemplo? Sim, é a pessoa pôr mais à vontade e agir com as energias, tudo é possível. EV é um processo de potência da vontade da pessoa, movimentando a energia. Tenho assistido várias tertúlias pelo YouTube e gosto muito, apesar de estar
me ambientando agora com o vocabulário. Muitas vezes fico perdido, outras entendo. Como faria para começar pelo beabá? Começaria lendo o quê? Qual a influência do magnetismo no seu trabalho? Olha, magnetismo é coisa secundária. O que interessa é a vontade movimentando a energia. Agora, para você começar a estudar, o melhor é você pegar o CD-ROM da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você ainda não leu nada, tem um livro que chama Nossa Evolução. É só olhar aí onde você achou isso aí, que tem orientação para tudo isso. É o mesmo site. De que modo ajudar minha irmã, que após cirurgia no cérebro para operar má formação congênita, está em estado vegetativo, apenas com mínimos movimentos, olhos, cabeça, mãos e pés? Como orientá-la, pois acredito que ela escuta? Olha, a melhor coisa que tem é você fazer arco voltaico nela durante uma temporada. Faz todo dia ali, alguns minutos. Isso aí pode ajudá-lo. Arco voltaico, mas para isso tem que estudar, tem que ver o que é, tá certo? Eu vou colocar na internet. No livro Temas da Conscienciologia, o senhor escreve: o sorvete é inimigo do laringo-chaco. Se for pelo gelado, não devemos comer creme de fruta congelado. Se for pelo leite, não devemos tomar leite. É inimigo devido ao leite, ou ser gelado, ou pelos dois motivos? Não, o problema é o seguinte: a mudança de temperatura é muito grande, principalmente quando perdura, como é o caso do sorvete, pode dar até dor de cabeça na pessoa. Tem até um nome esse tipo de cefaleia, de hemicrânia, que dói o processo devido aos problemas que tem em torno do cérebro. Porque o cérebro, ninguém sente dor dentro do cérebro, mas tem as meninges que fazem o negócio crispar. E a situação fica preta. Então o sorvete, ele é negativo, porque ele altera e mexe nas cordas vocais. Com o passar do tempo, a pessoa não fica bem com isso. Faz mais de meio século que eu não tomo muito sorvete, nem tomo sorvete, não põe nada muito gelado na boca. Então a mudança de temperatura altera os processos, isso mexe nos pilares da glote, mexe nas cordas vocais. Então, para uma pessoa igual eu, que vive falando, que eu tenho eu recebi aquela injeção de, sabe? De eletrola, não é vitrola, a minha é melhor, é eletrola. É mais avançadinha, daquelas antigas, mas mais avançada. Então é agulha de eletrola que eu tenho. Fui, sabe, picado. Agora, leite, para uma pessoa adulta é bobagem, pode ser substituído por outras coisas. E tem a lactase que a pessoa não assimila. O adulto não assimila, é bobagem. Leite é coisa de criança. Não deve forçar a barra, não. Tem outras coisas para a gente usar na vida. Agora, sorvete gelado demais é bobagem. Deve-se evitar. Toda mudança de temperatura muito abrupta na boca pode comprometer e criar problema em matéria de cordas vocais. Eu estou com 80 anos, estou falando aqui, estou aguentando. Eu não tenho mais a voz que eu tinha, mas ainda tenho, ainda dá para, pelo menos para xingar vocês, se precisar dar uma banana piquenique, eu estou bem mesmo. Patologia. Página 49, terceira, quarta linha. De que forma manter o equilíbrio, o caminho do meio, na assistência policármica da consciência, sem déficit de atendimento interassistencial no grupo kármico, sem defasar e descuidado consigo mesmo? Aí o processo da divisão de atenção e da pessoa organizada, disciplinada. Tem que manter esse equilíbrio, a imperturbabilidade, tem que fazer força nesse sentido. Agora, qualquer um chega a isso, desde que se organize, seja homem ou mulher. Eu já vi rapazes, jovem, adolescente fazer isso. Taxologia, página 52. Poderia nos detalhar mais o item 3 da cosmovisiologia? Vou ver aqui. Cosmovisiologia, o limite derivado dos pontos cegos do assistente. O problema todo é o seguinte: a pessoa tem que ver até onde, quando você está fazendo um processo, como é que você tem, qual o seu gabarito, até que ponto que você vai. Isso aí pode ajudar ou não. Agora, na cosmovisiologia, todo mundo tem um limite, porque nós somos pré-serenões vulgares. Até que ponto que a gente domina isso? Você domina bem o EV? Domina o arco voltaico? Você tem mega localização? Você é desperto?
Como é que você é? Tem uma opção de série de condições que você pode fazer o teste para ver como é que é. Então, é necessário ver isso. Agora, a cosmovisiologia, ela procura ter uma visão de conjunto desse processo. Em Principiologia, página 50, quinta linha, o princípio da equalização holopensênica. A equalização holopensênica é manter um holopensene permanente com nível superior à média em matéria de energia positiva para resolver os processos. Depois que você consegue ali, essa manutenção já não fica tão difícil. Até chegar lá, se a pessoa pensar positivo, fica tudo melhor. Agora, ó, esse holopensene, se for, por exemplo, a sua casa, é bom tirar todos os bagulhos energéticos antes, porque senão fica difícil. Os objetos, eles destilam energia. Há uma irradiação das energias gravitantes. Então, se tem um objeto negativo, é difícil você limpar o holopensene. De modo que precisa de olhar. Agora, o princípio de promover, o princípio cosmoético de promover a elevação cosmoética dos holopensenes assistenciais. Sim, a gente tem que fazer força para ter na assistência todo o nível homeostático, sadio, para que os resultados sejam positivos. Porque senão a pessoa fica chovendo no molhado, falando no vazio e sem esforço nenhum. Isso é dar rasteira no vento, não resolve nada. De modo que tem que ter cosmoética e equilíbrio dentro do processo assistencial. Senão, os guias cegos tomam conta da pessoa. Em Fatologia, página 49, na última linha, poderia ampliar as omissões superavitárias sábias. É o processo de você não entrar naquilo que está errado, não ser comparsa, e na hora justa. A sabedoria está em saber saltar de banda no momento certo. Por que tem dificuldade para identificar quando é o melhor momento de realizar a tarde sem gerar ou aumentar a interprisão com outra pessoa? Primeira coisa, você tem que ter mais confiança em você. É necessário fazer mais exercício sobre isso para ver como é que é. Começa vendo pelas ideias, para você separar de outras pessoas as ideias. Aquilo que você achou que está errado. Então começa por aí. Assim você faz a homem super. Em Tecnologia, página 50, quarta linha, poderia explicar a técnica da paracirurgia holopensênica. O holopensene é no ambiente. Então é quando a pessoa dá uma limpeza no ambiente total, ela faz uma cirurgia lá, tira tudo quanto é coisa negativa. Uma das coisas mais negativas que às vezes tem é um quarto, por exemplo, que você chega lá e está tudo preto, tudo escuro, parecendo aquelas boates no fim da noite, está tudo na escuridão. Isso aí é negativo também, porque aquilo ali segura a energia, é mais difícil de sair, porque é tudo escuro. Então o negócio ideal é colocar tudo claro, aberto, muito melhor. Você vai falar assim, que tal azul? Azul tem que escolher bem a gradação, porque senão ele fica mais escuro. O que é e como posso desenvolver a taquirritmia megagescônica? Sim, aí o processo é começar a usar o taquipsiquismo, fazer as coisas com eficácia, em pouco tempo, se dedicar ao processo para normalizar a autoeducação, para melhorar a auto-organização. É assim que a gente chega lá. Então, pensar rápido para agir rapidamente, mas de maneira eficaz, correta, cosmoética. Por que a falta de vontade política demarca os limites impersistênciais desnecessários? Aí isso tem muito. A maioria das coisas no Brasil é falta de vontade política. Estão precisando de fazer reforma política, falta vontade, porque todo mundo está agarrado no dinheiro. Precisa de fazer reforma do judiciário, aí está indo a passo de cágado. Precisa de fazer outras reformas, quer dizer, o negócio está aí, eles estão levando, empurra com a barriga. Isso é uma vergonha total, falta de vontade política. Eles querem lucrar, todo mundo está na teta da República, mamando, o termo é mamar. Estive refletindo e cheguei a uma ideia que acredito ser uma verpom, e gostaria de saber como proceder agora. Os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou. Isso é besteira, não é verpom coisa nenhuma. Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, isso tudo é tapiação, está tudo lá no Novo Testamento, inventaram essa besteirada enorme. Deixa disso que não tem nada disso. Outra coisa, ele não ressuscitou coisa alguma.
As coisas deles são todas erradas. Eles até acabaram com um cara que era muito superior a ele, que era o Apolônio de Tiana, e ninguém fez nada. Ora, a ciência comprova amplamente que é impossível que a matéria orgânica se mantenha estável fora de uma atmosfera com pressão e temperatura ideais. A ressurreição de Cristo, da maneira narrada na Bíblia, só seria possível se ele entrasse numa cápsula com pressão e temperatura controladas, isso naquela época, e fosse levado para outro planeta que também contivesse uma atmosfera, além de alimentos, para manter o ciclo. E daí? Qual é a vovó? E a sua vovozinha? Vai bem? Esquece isso, não perca tempo com essa besteira. Aqui, coloca a sua física em outro terreiro. Abaixe no outro terreiro, que esse aí não é bom. O acúmulo ou estagnação de ectoplasma pode gerar distúrbios físicos, é lógico. Isso que é o poltergeist. Ele não entendeu aqui. Em caso afirmativo, de que forma poder avaliar se determinada doença surgiu em consequência desse fato? Não, a maioria das doenças surge por causa do processo de acúmulo de energia negativa. Isso aí é geral. Tudo quanto é doença, a maioria. Agora, o local, em matéria de local, a coisa mais séria é o poltergeist. Na página 50, efeitologia, terceira linha, poderia aprofundar os efeitos inescondíveis da autopensionização cotidiana. O problema todo é o seguinte: conforme é o tipo da sua pensenidade, é a sua vida. Isso é para tudo, é só você olhar. Quando você tem pensamentos positivos, sua vida melhora. Se você tem negativo, tudo piora. Considerando o princípio da autopensionização ininterrupta, eu gostaria de saber quais seriam as melhores pensionizações durante uma caminhada para atividade na esteira, por exemplo. É você fazer um verbete da enciclopédia. Começa a pensar nele que você vai longe. Eu sempre faço algum verbete quando estou andando na esteira. Isso faz sempre 3 vezes por semana. Eu queria falar para vocês que acaba de sair aqui a 3ª edição do Manual da Dupla Evolutiva. Ele está bonitinho aqui, bem arrumadinho. Agora, eu quero dizer para vocês que também, junto com essa edição de 1.500 exemplares, saiu também o livro eletrônico daqui, com tudo. Então, a pessoa pode usar o livro eletrônico. Agora, outra coisa. Para aqueles que não conhecem bem esse livro, eu chamo a atenção para a página aqui, ó, dessa edição, é a página 164, que tem 45 itens sobre interdições. E logo em seguida tem a página 166, que tem as realizações com 60 potencialidades, execuções de empreendimentos execuíveis, vivências mútuas sadias. Tem 60. Isso aqui é fogo na canjica para a dupla evolutiva. Está no fim do livro. Mas é bom, é um desafio para vocês. Vale a pena ver o livrinho. Esse manual é fogo na canjica. Agora, a capa está até boa, né? Agora, esse casal está vindo para cá, né? Ou está indo para lá? Eu te pergunto. Eu acho que ele está vindo para você. O que você acha? Vamos ver, né? Quem quer que se passe? Agora, a Márcia Han ainda não veio, não, né? Eu estou aqui com o tal filme para mostrar para ela. Agora, gente, o mais eu estou aqui à vontade. Qual é o próximo round? Alô. Professor, na página 50, em Principiologia, na segunda linha, o princípio filosófico do ignorantismo. Eu tinha 2 perguntas. Sim, pode fazer. Como que é isso do ignorantismo ser um princípio? E... Escuta, pega o dicionário e veja o que quer dizer ignorantismo. Isso é uma escola filosófica do ignorantismo. Você ainda não viu isso? Você está muito do ignorantismo. Quer dizer, você pertence a uma escola que você desconhece. Depois você pega e olha. Até o Einstein é uma escola, o negócio do ignorantismo, a doutrina da ignorância. A pessoa acha que não é bom você aprender as coisas.
É bom permanecer ignorante, ser mais feliz. Porque tem tanta besteira na Terra que não vale a pena. Agora, eu sou totalmente contra o ignorantismo, tá? Eu estou avisando já de propósito. Uma segunda pergunta igualmente ignorante, né? Qual que seria a relação desse princípio com o limite interassistencial? O limite interassistencial é muito importante para saber, para a pessoa não errar. Então, a ignorância entra aí. Na hora que você se acumplicia com alguém que está fazendo uma coisa errada, isso é a maior, vamos dizer, manifestação, ato, atitude, prova de ignorância. Então, por isso que é importante, no caso, tem muita relação. Tem muita relação, você está entendendo? Agora, o limite a gente tem que olhar. Eu brinco com as coisas todas, chateio aí, mas não chego até um ponto de sarcasmo, carregado contra a pessoa, nem jogo energia na pessoa também, entende? O meu processo aqui é para mostrar a situação didática do histrionismo pedagógico, entende? Porque a pedagogia precisa de histrionismo. Então, a gente usa por aí. Obrigado. Olha, eu quero dizer para você que eu comi a sopa toda e um pedaço do risoto. Preciso que eu fiz dieta durante 3 dias, eu preciso recuperar a situação, então eu estou comendo adoidado. Eu já olhei, mas esse microfone não é bom de comer, então não comi. Entendeu? Valeu a pena? Valeu. Não, está muito. Agora, a sopa dela. Se a pessoa vai tomar sopa antes de comer qualquer coisa, é bobagem. Tem que falar com ela que o dia que ela fizer a sopa, não deve fazer nenhum prato mais, que é perda de tempo. Não, o negócio é o seguinte, eu ia fazer só a sopa. Aí eu cheguei aqui ontem, aí as pessoas falam, não, a Graça falou que é o risoto. Eu falei, então eu vou levar o risoto. Não, a Graça me falou que era risoto. Eu tinha que comer muito. Mas agora, a sopa dela é impressionante. E eu pedi ela para pôr um pouco. E ela sabe medir as coisas, porque você não fica bebendo água sem parar depois. Quer dizer que não tem sal excessivo. Dar a dica para todo mundo aí que é bom. Essa sopa, ela não tem nada químico, então para ela ficar assim vermelhinha, o coloral, que é urucum, né, que é natural, não tem nada químico, não tem gordura nenhuma. É impressionante. E o alho poró que dá um gostinho. Então, essa sopa eu vou te contar. Bastante cebola, não precisa pôr nada de quinoa, nada de... Ela podia fazer uma casa do jeito que tem nos Estados Unidos assim. Ele só faz um tipo de sopa. Se ela fizer isso, a casa só vende aquela sopa. Agora, lá nos Estados Unidos, em New York, tinha uma casa, uma tacho desse tamanho, assim, enorme, aquele negócio, só a sopa. Você podia se servir se você quisesse. E é sempre a mesma sopa. Eu ia lá todo dia, muito bem feito. Mas é sopa nórdica, essa que tem lá, que tinha, eu não sei se tem mais. Na Broadway. E o segredo também é picar miudinho. Eu sei. Então não perde muito a... É aquilo que eu chamo de toquinho. O toquinho tem que ser pequeno. Tá certo. Agora, eu estou impressionado com essa sopa. É um negócio de você ficar pensando. Dá até vontade de fazer um verbete. Você está me comprometendo e de repente vou fazer uma fila de sopão. No dia bem frio, ela sopão. Você é a sopeira. Não, mas vai lá, quem quiser, depois eu dou a receita. Na página 49, lá no Estrangeiro Psicologia, o background consciencial, claro, é o que a gente já vem do curso intermissivo, não é isso? Como é que é? Não entendi. O background consciencial é o que a gente já traz do curso intermissivo. Do curso intermissivo. Esse que é o background consciencial. E expertise assistencial. A expertise é aquela que a pessoa também traz de vidas anteriores. Aqui também? Já tem traquejo na assistência. Então, a maioria aqui já mexeu com isso. Pois é, então agora, o que varia é a natureza da assistência. Pois é. Tem gente que fez assistência sendo professor.
o outro fez assistência sendo médico, o outro foi enfermeiro, e por aí vai. Aí então é que varia, isso aí é que varia. Então, o ideal é chegar naquele ponto que a pessoa seja onímoda. Ela tem vários modos de apresentar assistência. Então, ela mexe em tudo dentro da área da saúde. Isso é que é ideal. Entende? Mas a gente acrescenta o que a gente aprende aqui também. Pois é. É o que vem de Foi lá. por isso que eu fiz odontologia e medicina, e depois eu fiz curso no exterior. Tudo na área da saúde. Tudo tem relação. É melhor, para ter uma visão de conjunto. Ok. Agora, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas que querem fazer assistência, uma pessoa me perguntou agora recentemente, eu respondi isso. Quer fazer assistência? Então, uma coisa que você pode fazer, de qualquer maneira, é estudar fisiologia humana. Não interessa o que você faz, qual é a sua profissão, o que é. Estuda a fisiologia humana que você vai acabar ajudando os outros. Você vai entender mais as pessoas, você vai entender você, vai entender o soma, o corpo humano. Então, estudo da fisiologia humana é um negócio seríssimo. Eu, se pudesse aqui, se eu fosse montar uma escola, primeiro que a gente ia fazer é dar um jeito de ensinar a fisiologia humana, mas tudo que tem, atualizar todo mundo sobre isso. Você não acha que seria o máximo? E olha, não interessa, o cara é pintor, vai estudar fisiologia humana. O cara é lixeiro, vai estudar fisiologia humana. Entendeu? Isso ajuda todo mundo. Eu acho que é um achado o processo de entender a função do corpo. Porque nós usamos, todo mundo usa o corpo sem parar. É um dos maiores problemas que nós temos é o corpo humano. E é ele que resolve todos os problemas. É a partir dele, por causa do cérebro. Então, temos que estudar. Inclusive a emocionalidade, né? Se a gente entende mais a fisiologia. É. Não, e eu digo o seguinte, uma pessoa que entender e controlar o cérebro, ela controla a vida. Controla tudo, porque tudo depende disso. Então, quanto mais você entender a fisiologia, que já sabe, que o povo já está conhecendo, ótimo. Quanto mais a gente estudar isso, melhor. Eu vivo procurando artigo que sai novo sobre o processo de fisiologia nova, que acabaram de descobrir, fizeram uma pesquisa, usaram 1000 pessoas para ver isso, isso aí é o ideal. Então, por exemplo, a neurociência agora está na ponta disso, é o que está ajudando mais. É o jeito. Agora, o que mais vocês têm? Dentro do limite interassistencial. Eu acho que esse limite não é para vocês, vocês já ultrapassaram tudo. Esse aqui é o limite negativo, por isso que a gente está falando mais. Mas vocês já ultrapassaram todos esses, né? Então, lá na frente. Professor, aí na patologia, na primeira linha. Aonde? Na primeira linha da patologia, você escreve a autocoerência intermissiva. A coerência intermissiva na busca de ampliação dos feitos assistenciais. O problema todo é o seguinte, você tem que ter a lembrança das coisas do curso intermissivo com aquela autocoerência. Dali você já partiu com a ideia de ampliar a sua técnica de assistencialidade. Chega aqui agora, você está começando a estudar os negócios pela conscienciologia, você se atualiza sobre aquilo. Esse é que é o caminho, então. Com isso, você vê o limite seu e as possibilidades de ultrapassar as suas realizações, as suas conquistas, até o momento. Agora, aí na mesma patologia, na terceira linha, de cima para baixo, você escreve a assistência policármica de la consciência sem déficit. Sem déficit de atendimento interassistencial no grupo Karma e sem defasar descuidado consigo mesmo, o que eu estava perguntando aí antes. O caso aí é a divisão de atenção. É a pessoa olhar aquilo que ela ajuda os outros ao mesmo tempo que vê a reação que ela tem. É aí que entra o processo da pessoa não pensar mal dos outros, só pensar no erro ou nas coisas erradas para consertar, para ajudar. Esse é que é o caminho. Agora, isso tem que ser simultâneo, é ao mesmo tempo. Então tem que ter uma divisão de atenção, exige mais em matéria de pensanidade da pessoa. Agora, uma última coisa, professor, aí na patologia também. Você escreve
el último ítem, las omisiones superavitárias. As omissões superavitárias sábias são aquelas que você vê que tem uma coisa muito errada e todo mundo está entrando naquilo e você não entra. Então, você está acima da média, acima da vulgaridade, da mediocridade, para ver o que interessa e o que não interessa. Então, você tira o corpo fora na hora justa. Isso é muito importante. Atualmente, muita gente está usando droga. Você não vai entrar na droga. Isso aí é uma omissão superavitária sábia. Obrigado. Pode-se dizer que o efeito escudo protetor da ortopensionização é uma das bases que leva ao serenismo, sem dúvida, a base do problema, porque a ortopensenidade é a base para a pessoa alcançar. Pode ir, quem quiser notar, a situação é essa. Epicentrismo consciencial, tenex, ofiex, autodispersidade, semiconsciencialidade, complexo, teleguiado, autocrítico. Tudo isso a pessoa pode conseguir através disso. Sem isso, não é possível. Sem a ortopensenidade, ninguém consegue sair direito. Então, por exemplo, uma pessoa chega e fala que está praticando a TENEPS, e ela está cheia de desatino toda hora, não está praticando coisa nenhuma. Aquilo não é TENEPS, ela não tem ortopensenidade. Uma pessoa chega aqui e está assim. Vai ser difícil. Se ela não tem um processo de problema neurológico já conhecido, alguma doença nesse sentido, e o negócio já está mais ou menos normal e está assim, essa não pode ter. Ela não tem. Como é que ela vai ter ortopensenidade? Não tem. Agora é lógico, uma doença é outra coisa, isso aí já é outra situação. Então a pessoa pode ter uma doença que ela está aí, aqueles que ficam. No entanto, ele tem tranquilidade íntima. Na paradoxologia, página 51, terceira linha, poderia nos explicar o paradoxo da interassistência gerada pela ultrapassagem inadequada dos limites assistenciais? O que a gente está fazendo também. É a pessoa vê a hora que ela tem que tirar o time de campo. Ela vê que, porque se, por exemplo, a pessoa vem e você vê que ela quer assistência, mas ela insiste, chega num certo ponto, você passou daquilo, você tem que cair fora, não pode. Então, uma assistência excessiva, ela é anti-assistencial, é baratosférica, ela faz mais mal do que bem, se saber mexer. Há um projeto dentro da região de Mato Grosso do Sul, que faz pesquisa dentro da ufologia, estudando também outras linhas e aceitando questões sobre paranormalidade, energia imanente e multidimensionalidade. Os pesquisadores buscam contato e avistamento ufológico para trazer a comprovação científica à realidade do fenômeno e a existência de vida em outros planetas e outras questões. O nome do projeto é Projeto Portal. Os professores da Conscienciologia conhecem esse projeto? Não, eu já ouvi falar, mas não conheço com detalhe, mas não conversei com ninguém que esteja lá dentro, não. Mas isso aí é importante, é bom, tem chance. Vamos torcer para que eles arranjem algum vestígio, lampejo, alguma, vamos dizer, qualquer nuance de alguma coisa boa nesse sentido, que vai ajudar, né? Sempre é bom. Aqui, professor. Aqui. Na página 52, da taxologia, o item 8. Legislogia, o limite do cumprimento das leis jurídicas. Tem coisas da jurisprudência que às vezes a gente não pode cumprir. E tem outros que a gente é obrigado a cumprir. É assim ou não é? Você que é a minha chefa. Tá certo? De modo que é isso aí que nós estamos falando. Tem que saber qual é esse limite. Tem outras coisas. Tem aquele limite também que a jurisprudência ficou para trás. Você tem que fazer mais do que aquilo devido à cosmoética. Então, aí depende de cada caso. O jogo de cintura. Se vai, se fica, ou se avança, ou se faz a retaguarda, se recua. E na página 50, efeitologia, na quarta linha, o efeito diagnóstico da dissecção holopensênica. Diagnóstico da dissecção holopensênica. Ali é o seguinte, é a hora que você faz no local e limpa todo o ambiente, examina tudo que tem lá dentro.
Então, aquele ambiente que é o holopensene, a atmosfera, você faz um levantamento, um inventário, você dá um balanço. Então, você dá o diagnóstico do local, como é que é a dissecção holopensene. É assim que nós fazemos no poltergeist. Os lugares que nós vamos, igual aquele caso daquela senhora, nós fomos lá na casa dela e vimos tudo. Isso é a dissecção holopensênica do ambiente. Lá nós falamos até nas plantas que havia lá, tudo. Roberto entrou para ver, é bom tirar isso aqui, não deixar aqui. Olhamos quinas, escadas, lugar perigoso, tudo lá dentro, na hora. Isso tudo faz parte da dissecção holopensênica. Agora, você pode fazer essa dissecção em qualquer local, qualquer ambiente, qualquer atmosfera. Entende? Durante uma assistência, qual seria o limite para se manter uma consciência na sua Eu não estou ouvindo. Como é que é? Durante o quê? Desculpa. Durante uma assistência. Assistente. Qual seria o limite de tempo para se manter uma consciência na sua psicosfera de forma lúcida? Depende da necessidade dela. Pode ser anos. Depende do que é que você tem, qual compromisso você tem. Uma pessoa, por exemplo, que é parente da gente, você é assistente. Ela é dependente sua. Vai anos. Eu conheço um caso de uma moça, eu tenho muita pena, que houve um acidente de carro, a mãe ficou em estado vegetal. Desde 1988, tem 20 anos que ela está assim. Quem cuida é essa filha. Isso é assistência. A filha estava no carro. Só a mãe que sofreu. A filha conseguiu sair bem. Então ela toma conta da mãe. A mãe, eu vi o retrato dela, está em estado vegetal, totalmente. Mais de 20 anos. 88 para agora. Mas... Eu nem sei se ela morreu agora ultimamente, eu estou sem notícia dela faz um ano, eu preciso saber depois. Mas quais os ganhos que essa consciência vai ter ficando anos junto na psicosfera? Aquilo deve estar limpando o processo do passado devido aos assédios. 20 anos ali, aquele processo todo, o ambiente já deve ter mudado, ela já não deve ser mais a mesma coisa. Entendeu? Porque o povo vem, é aquilo, etc. Tal. É terrível. Não é estar de coma, num caso desse, é um vegetal. Você olha para o rosto dela, do jeito que está. O negócio é impactante, dramático, negócio terrível. A filha cuidando da mãe. Você entendeu? Na página 50, em efeitologia, no final da penúltima linha, os efeitos das extrapolações calculadas dos limites interassistenciais. Você pode falar dessas extrapolações calculadas, dos limites interassistenciais? As extrapolações é o seguinte, é a hora que você faz aquilo que você vai tentar para ver se melhora a situação. Então, entra e faz uma extrapolação, sai fora do nível que você está, para ver se dá certo, para testar. Tudo é teste. Tem muito processo de assistência que o ideal é fazer teste. É isso que eu estava pensando. Para ver até a pessoa, até onde que a pessoa vai, até onde que você vai, qual a possibilidade de melhorar aquilo ou não. Agora, isso mais... É assim também na assistência que se deve fazer em matéria, por exemplo, de medicina. Quando é que deve fazer intervenção, quando não, por quê, de que modo? Mesma coisa. Agora, essa extrapolação dos limites aqui, tanto do lado essa extrapolação calculada, tanto do lado do assistente, quanto do lado do assistido. Todo mundo. Então, e às vezes não é isso, às vezes tem uma terceira pessoa. Tem os familiares, o ambiente, a pessoa que... Às vezes é uma mulher que você está tratando, tem um marido que está ali, como é que faz? Tem os filhos, você precisa examinar isso tudo. Tem uma série de condições. Então, tem algumas condições assim que são mais permanentes, que são mais presentes? Eu acho que tudo tem que olhar. Por exemplo, se é um processo de medicina, tem que ver se é caso de cirurgia ou não. Você tem que examinar. Se é possível ou não, de que modo que é. Entende? Igual essa que eu atendi agora recentemente, teve aí, eu falei, ó, está atrasado, já devia ter feito a cirurgia. Isso aí é perigoso, tem que fazer, vai para lá e faça. Faz a cirurgia, vamos ver o que é que vai dar, depois qualquer coisa você volta aqui. E a gente ia ver.
Agora, ela pode fazer cirurgia porque com o arco voltaico eu vi que ela está limpa. E tem uma assistência, que eu vi assistência extrafísica. Então tem muita chance dela sobreviver aos processos. Mas então existem alguns requisitos mínimos para que o assistente ele possa ir calculando essa Agora, a coisa mais extrapolação. séria é que o assistido, eles têm que estar de acordo com tudo que você vai fazer, né? Conversar sobre isso. Se ele está consciente. Se a pessoa não está consciente, ou se ela está consciente, mas está alterada, não serve, né? A opinião não vale nada. Aí tem que ver os responsáveis. Quem são? Como é que é? Por quê? De que modo? Assistência, às vezes, é um processo complexo. Exige muito detalhe. Tem que ponderar muito. Senão, quando você está com a maior boa vontade, mas não tem discernimento, em vez de ajudar, você piora tudo. Tudo tem que ser ponderado, colocar na balança. Quer dizer que vocês já estão sabendo todo o limite interassistencial. Hã? Você quer falar ou pegou apenas o microfone para... Tentando ligar. E é para falar. Aqui, professor, a técnica das mega assinaturas holopensênicas, na tecnologia penúltima linha. O que seria uma técnica das mega assinaturas holopensênicas. A mega assinatura holopensênica é o seguinte: é na hora que você cria alguma coisa séria na vida, uma coisa séria. Então, por exemplo, uma mega GESCOM, um trabalho que você fez. Então, essa técnica aí é importante. Agora, se você fez alguma coisa que é assistencial, é mais importante ainda, que aquilo amplia o valor, a condição, os efeitos positivos. Então, assinatura pensênica é alguma coisa que você deixou pelo caminho, escrito. Mas não é só escrito, aquilo que você construiu. Um arquiteto, por exemplo, ele deixa uma assinatura pensênica de um edifício que ele construiu. Isso é assinatura pensênica. Uma mãe, por exemplo, igual você, deixa os filhos pelo caminho. Às vezes não está tanto no caminho ainda, está até junto, não é isso? Tudo é assinatura pensênica. Nós estamos vendo aqui, ó, tudo isso aqui é cheio de assinatura pensênica. Esse povo todo é. São assinaturas pensênicas que fazem outras assinaturas pensênicas. É um negócio sério. Agora, veja, é uma espécie daquilo que eu chamo de lexicologia da humanidade. É essa aqui, tá certo? Espero não ficar só nas duas assinaturas, né? Estou tentando uma terceiro livro. Então tá. Não, a terceira, não, aqui ó, tem o verbete, o livro, artigo, o curso, tudo isso. Tudo aí é assinatura pensênica. Curso Eu estou contando com você. Meu curso livre está aí. Cada um aqui tem que apresentar, no mínimo, as 4 naturezas de assinatura, 4 categorias de assinatura pensênica. Esse é o caminho. Estou fazendo Professor, mas, professor, ainda uma questão referente ao poltergeist. O senhor falou que já fez a dissecação pensênica, dissecção holopensênica, mas e a questão do elemento atrator? Porque deve ter um elemento atrator que atraía aquela condição. Mas você não pode, no poltergeist, querer chegar lá e limpar tudo. Cai fora daí, o Exu, o assediador. É o povo que atrai. Não adianta nada. Você tem que explicar de um lado e da outra. Não adianta estar sofrendo o negócio. Mas eu estou falando da Consim, ou das Consins. Mas então, elas é que tem que melhorar. Então a gente esclarece, mostra o que é. Mas é isso. Agora, ó, só a ida num lugar desse, devido às energias que nós levamos, eu vou com a equipe. Então aquilo é um batalhão. A hora que chega, engole tudo. Aquilo mexe em tudo. Isso aí afeta as pessoas. Sim, dá um através impacto do nas holopensênio, você pega as vítimas do holopensênio. Elas são atingidas, envolvidas, então melhora. Você entendeu isso? Sim. Essas coisas fazem, isso aí acontece, o negócio é sério. Funciona. Sabe? Que é o exorcismo, né? Até um certo ponto, esse aqui é o verdadeiro exorcismo. É o desassédio. Ok, obrigada. Professor, página 51.
Crescendologia, o terceiro grupo. O crescendo... Esse crescendo no finalzinho da primeira linha, eu estou confusa. O crescendo dos efeitos às causas. Pois é, dos efeitos... As causas. É aquilo que eu chamo... As causas. Que é o seguinte, toda causa cria efeito, todo efeito cria causa. Então tem um neo-efeito. Isso aí aqui, ó, é um ciclo. Um ciclo. Vamos entender. Agora, por isso está no crescendo. É um monte de ciclo que é crescendo. O que você quer saber mais? Não, era o efeito e a causa. Eu fiquei refletindo. Eu falei, tem um neo-efeito, uma neo-causa. Então... Não está errado, não. Está escrito certo, é isso aí. Não, eu não estou dizendo, professor. É os efeitos e as não é erro. É um efeito da confusão. É isso aí. Minha. A confusão é minha. É por aí. Muito obrigada. Professor, aqui, página 52, aí em taxologia, o item número 5, experimentologia. Número 5, experimentologia, o limite do execuível no momento evolutivo. Quer dizer, é você fazer aquilo que é factível, aquilo que é possível, aquilo que vai dar certo, aquilo que é possível ser feito naquele momento, dentro daquela circunstância, naquele óleo pensene. É isso aí que é experimentologia, é o limite. Execuível, no caso, é o factível, aquilo que é possível ser feito. Tem coisa que às vezes não dá. Entende? A gente faz aquilo que pode. E outra coisa, não se pode deixar ou dar esperança fajuta para a pessoa. Não adianta tapear. Tem certos casos que às vezes é preciso falar tudo o que é, o que não é. Não podemos tapear a pessoa. Isso também é importante. Na área da saúde é muito importante, porque senão a pessoa começa a alimentar uma esperança furada, uma esperança vã, que não vai dar resultado nenhum aquilo. Isso é horrível. Isso também não é bom. Tem certos assistentes que podem acabar sendo assediadores. Por isso tem que ter cuidado, tem um limite para as coisas. Está claro? Obrigado. Ô Lúcio, você pode falar, você que custa aparecer aqui, viu? Qualquer coisa a gente arranja um microfone para você. Está tudo bem, né? Firme? Então tá. Mas fala aí, faz favor. Não, eu queria saber assim, se você está acompanhando uma pessoa na pré-dessoma, aí você tem uma conversa com essa pessoa, e dessa conversa sai uma expressão mais fixada, que você vai usar essa expressão depois, quando a pessoa já dessomou, e vai ajudar no resgate dela lá. E tem algum nome para esse segmento da assistência? Não, assistência é isso. Não existe assistência de um dia só. Outra coisa, a maioria dos casos, quando o assistido chega perto de você, você já tratou dele antes. A conversa já continua. É apenas um prosseguimento. Nós chamamos isso de encaminhamento com follow-up. É o follow-up. Você está seguindo a pessoa, para ajudar. De modo que, olha bem, você está me assistindo há muito tempo. Você. Faz parte do serviço. Entendeu? Essa aí também está me assistindo há muito tempo. Agora, você vê, há um destino, sabe como é que é? Integrado, integrativo, interativo, e junta as pessoas. Essa fixação, então, dessa expressão, assim, enquanto as duas pessoas estão vivas, pode ser resultado do passado, então. Sempre é. Sempre é. Porque ninguém está encontrando a primeira vez, né? Então, como é que fica? De alguma maneira, a pessoa que... Agora, aqueles que ficam mais próximos hoje é porque tiveram mais experiência anterior. Viveram mais com a pessoa. Olo pensando. Então, isso é seríssimo. Faz parte do serviço. Vamos ver se a gente melhora para melhor, né? Melhorar para melhor. Todo mundo uma vez. É isso que nós estamos tentando. Nós somos pessoas que temos altas presunções. Queremos muita coisa.
que é o processo de evolução. A maioria não pensa no processo de evolução. Está tudo levando a coisa de qualquer maneira. Nós pensamos na evolução. Então o negócio é seríssimo. É o desafio. Todo mundo aqui está sendo desafiado o tempo todo. Desafio. Professor, aqui no B, sim, na página 52, na taxonologia, o item 3, cosmovisiologia, você poderia comentar o limite derivado dos pontos cegos do assistente? É o que nós já falamos aí antes, nós já tocamos nesse assunto. O caso é o seguinte, o assistente, às vezes, ele tem pontos cegos nele e tem na outra pessoa que ele não entende. Então ele tem que ir naquele limite para ele não transcender ou ultrapassar aquilo que ele não entende. E não andar no escuro, para poder ajudar as pessoas. A gente tem que ajudar as pessoas sabendo o que nós estamos fazendo. Senão, o nome disso é guia cego. O guia cego é aquela pessoa que fala que está ajudando os outros, mas que não entende nada. Ele é totalmente amarótico, não está vendo, é surdo-mudo, não entende nada. Enfim, ele é um inválido do ponto de vista consciencial. Professor, na taxologia ainda, o item 9, para a pedagogia, e o 10, por favor, recinologia. Para a pedagogia, o limite da compreensibilidade do assistido. Então, a gente tem que ir até um ponto que ele possa entender o que você está fazendo. Pelo menos é preciso de expor a ele o que quer que se passe. Agora, o ideal é quando você faz assistência para uma pessoa que tem lógica, que admite, você está entendendo, a racionalidade, isso é ideal, mas nem sempre é assim. Uma boa parte, às vezes, dos assistidos, você tem que ver até o limite. O fôlego dele vai até aí. Então, você explica para ele até aquele fôlego que ele tem. Não pode passar da conta, porque senão você vai cometer um estupro evolutivo negativo, que em vez de ajudar, vai piorar. Agora, a 10, recinologia, o limite da recino assistente. Qual é a reciclagem interconsciencial que você já conseguiu? Então, você tem que assistir os outros através desse limite. Mais do que isso, você ainda não consegue. Você deixa para amanhã, não, eu vou melhorar isso para depois fazer uma assistência mais avançada. Eu estou tentando fazer isso. Eu, por exemplo, vocês não precisam pedir para mim para eu fazer uma assistência, por exemplo, de evoluciólogo, que eu não sou. Eu faço o que eu posso como pré-serenão vulgar. E assim eu tenho minha consciência tranquila. É o que eu faço. Agora, dentro de pré-serenão vulgar, tem muito serviço para ser feito. O problema todo é esse. Então, você não pode também reclamar, porque trabalho é que não falta. Tá bom, obrigada. Certo? Professor, aqui no ar. Eu não sei se o senhor falou sobre isso, que eu cheguei um pouco atrasado hoje. Aí o senhor me desculpe se já falou, mas a dúvida é o seguinte. O que diferencia, no caso, por exemplo, o senhor já passou por experiência, parece que o Pedro também, aquela questão de tirar uma consex que está na psicosfera da pessoa e o fato da pessoa estar invadindo o limite. Por exemplo, um amparador. Essa semana eu tive um caso comigo, semana passada. Eu fui numa dinâmica e o amparador tirou uma consex que estava na minha psicosfera. Que parece que estava atrapalhando, e eu estava atrapalhando, não estava atrapalhando o outro. Normalmente acaba acontecendo isso, né? O que leva isso a acontecer sem interromper o limite? Aí é o amparador que está fazendo isso, não é a pessoa que fez, é o amparador. O amparador sabe até o ponto que vai. Então, o senhor fez isso também, Pedro, né? O senhor chegou a fazer isso com uma mulher no hospital? Sim, mas não fui eu. O processo todo a gente estava trabalhando, porque eu sou um amparador que estava orientando, eu sou pau-mandado. Entendi. Então a gente é mini peça do máquina-mecanismo. Quem manda é o máquina-mecanismo. Quem orienta o máquina-mecanismo são serenões. Então, fim de papo. Então, mas eu digo, esse caso ocorre porque nesse momento não está se invadindo o limite. Que condição é essa que o amparador... Não, aí tem o processo de mérito de um lado para o outro, tem que ponderar, ver a ficha, como é que é, o alcance daquilo. Às vezes você está fazendo assistência para uma pessoa que o assédio é só dela, só tem autoassédio. Isso aí é uma coisa muito simples, não é tão complicado. Agora, tem outra que você vai cuidar, tem 8 conscientes atrás, danado da vida. Tem um exército atrás. Então, isso tudo tem que examinar, cada caso, como é que é. Agora, tudo é feito pelo mérito.
Então, mas aí, por exemplo, o senhor depara com a situação que está tendo uma discussão em algum lugar, né? Que já aconteceu comigo, de eu ver alguma discussão, e eu intervi colocando energia, e a situação se dissolveu, houve uma situação mais homeostática. Não houve aí uma questão de invasão de limite, houve ou não? Não, aí precisa examinar mais com calma, né, as consequências disso. O que houve depois? Melhorou. Os efeitos daquilo, as consequências. Pois é, então foi positivo. Qual o problema? Então, isso que eu queria entender. Como é que a gente consegue, nesse momento... O problema todo é você ter feeling, saber que hora que entra ou a hora que não entra. Esperar um ambiente, uma oportunidade, uma ocasião mais favorável, como é que é? Tem que examinar isso. Se aquilo vai complicar, se é necessário intervenção pontual. Agora, ó, quando a gente tem boa intenção, boa vontade, você usa o discernimento, você não vai errar. E comparador junto, né? Eles ajudam. Entende? Vem as ideias. Eu recebo ideias, sim, e às vezes eu não preciso de clareaudiência, não. Eu sei direitinho pelo processo da telepatia como é que é. Há uma transmissão do processo. Agora, ó, eu era rapazinho e já tinha isso. Então eu encaminho aqueles meus pensamentos, aquilo que eu vou falar, os atos que eu vou fazer através daquilo. Agora, é lógico, você recebendo banho de energia, você sabendo como é que é, você tem confiança. Agora, depois de dezenas de anos, você já viu tudo quanto é caso. Tudo que você pensar, já tive precedente. Raramente acontece uma coisa nova comigo. Tudo eu já vi dezenas de vezes, todo tipo. Então, esse traquejo não tem preço. Ele é inavaliável. O traquejo interassistencial. Ele não tem preço. Agora, outra coisa, eu sou nisso, eu sou tranquilo, eu não abalo com as coisas, nem que vem, nem que vai, nem aqui, nem em casa, o negócio é aquilo. Agora, numa condição dessa, é o que vocês precisam de começar a pensar seriamente. Aqueles que já atingiram isso já devem pensar agora. Aqueles que não, têm que pensar para o futuro, que é o problema da paciência. Você tem que ter paciência. Pelo seguinte, vai chegar no certo ponto, você vai dar muito mais valor para a sua vida interior, sem autismo, presta atenção, sem egocentrismo. Isso é seríssimo. Então, por exemplo, essa noite mesmo eu trabalhei 3 vezes, levantei porque eu estava me sentindo bem. É aquilo que a gente chama do gratulatório. Você quer agradecer ao cosmos, a realidade que está ali. Eu trabalhando no computador, levantei 3 vezes, andei no escritório, de um lado para outro, jogando energia nas coisas. Não tinha nada. Não tinha consciência, não tinha nada. Agora, não tinha ninguém também para ver se eu estava doido ou não, né? Então, eu posso fazer meus happenings sem ninguém. Não, eu estou falando é gente. Né? Amparador vai me entender. E assediador não adianta, eu não dou valor. O que eles falam? Agora, o interessante foi a vivência. Depois, eu lembrei do senhor na hora e do que o Pedro comentou, que o senhor falou que a mulher foi atrás querendo te abraçar, e o Pedro comentou também. A sensação que eu tive quando foi tirada aquela consex foi de uma euforia, professor, foi uma leveza. Foi 2, 3 dias assim, uma primeira nada. É, mas agora, isso aí você não está habituado a Pois é, e eu acho que devia ser alguém. Com o passar do tempo, isso aí é feijão com arroz. Devia ser alguém que já estava há um tempo, muito. Isso é arroz com feijão. Mas tudo aprendizado, porque o senhor comentou aquela história da pesquisa pessoal, né? Da experiência pessoal. Né? Coisa séria, a novidade, às vezes é uma insignificância. É igual esse caso, por exemplo, que eu tive lá, dessa a escrita na parede. Isso aí é um absurdo. Eu vi ontem. Isso é um absurdo. Agora, ó, o que é importante é o seguinte: o que apareceu na parede era o tema do verbete que eu estava escrevendo. A mesma coisa, minhas letras. Que impressionante a minha letra. Como é que é aquilo? Que negócio é esse? Estão invadindo a minha caligrafia? Isso é impressionante. Como é que aquilo passou para lá? Baseado em quê? Como é que eles projetaram o negócio na parede? Eu não sei nada. O que tem? Não, eu ia perguntar desse sentimento que o senhor falou que teve que caminhar. É uma espécie de megaforização ou seria uma outra coisa? É uma megaforização. É um nível de megaforização? Tá. Eu saí para não errar. Eu levantei, para não errar. Eu estava tão cheio de energia, eu falei, isso aqui vai invadir o computador, daqui a pouco vai me dar alguma coisa aí.
Porque máquina é sensível. Se eu começar a mexer demais na energia, eu paro o computador todo. Depois vai me dar trabalho para recuperar. Como é que vai ser? Você está entendendo? Tem estudo. Essas coisas tem. Agora, essa noite é porque eu estava me sentindo bem. Então, 3 vezes eu levantei, que eu senti bem. Agora, eu fiz também 3 verbetes. 2 estão prontinhos. Tem um outro que ainda falta ainda digitar, que o tempo não deu lá. Eu tive que fazer outras coisas de administração de papéis. Depois eu vim para cá, porque hoje era o dia da turma aqui, de manhã. Eu falei aqui 2h30. Com mais essas 2h30, hoje eu vou falar umas 5, 6 horas aqui. Viva Tertúlio. Né? Gostaria que ampliasse os itens da tecnologia, páginas 50, quinta e sexta linha. A tecnologia da holopaciência didática. O processo aqui é esse que eu estava falando. É preciso a pessoa ter muita paciência com os problemas. E outra coisa, o ideal é isso, é a pessoa pensar que aquilo é um desafio para ela. Então é uma competição consigo mesma. Ela tem que ter mais paciência. Então ela vai ver como é que ela faz para ter mais paciência. Cada pessoa tem o seu jeito. Então, isso é muito importante. Agora, a didática é justamente isso. Tem, por exemplo, o negócio que eu estava falando até hoje. A coisa mais séria, por exemplo, dentro daquilo que é o prioritário, é você ter paciência na didática para fazer explicitação daquilo que é importante. Não interessa até que você repita muitas palavras, isso é secundário. O prioritário é a explicitação clara, a clareza da explicitação. Isso é preciso ter paciência para essas coisas todas. Entende? Porque tem pessoa que às vezes fica muito querendo fazer literatura, então ela se preocupa com qualquer palavra que ela repete. Isso é besteira. Tem que ver a clareza do que faz. E não o problema apenas da forma. Agora, a outra é a técnica da omissúper. A omissúper parece que a pessoa aqui não entende. Omissúper quer dizer omissão superavitária. É na hora que você, em vez de participar, você tira o corpo fora. É a hora de saltar de banda. Não participar daquilo que não presta. Porque você vai ser cúmplice, comparsa. Isso é cumpliciamento, é negativo. E também poderia falar sobre a pré-tenepse, de que modo funciona. A pré-tenepse é quando a pessoa começa a usar o estado vibracional, começa a preparar, por exemplo, fazer as coisas com o arco voltaico, o crânio chakral. Então ela começa a mexer com isso, mas em horários diferentes, não é no mesmo horário. Ela pode até pensar, ajudar os outros, mas em horário diferente. Porque é só a tenepse que deve fazer em horário certo para não ter assédio. Agora, gostaria de começar a tenepse, porém ainda não tem pé de meia feito. E faço 26 em abril, agora, 26 anos. Não, aí você vê o que é. É você que tem que decidir quando é que deve e quando não deve. É a própria pessoa que vê. Agora, tem o manual da tenepse. Urubu observa o manual da tenepse e vê o que você faz. É por aí. É. Esse aqui é de Belo Horizonte. Agora, 26 você já está virando gente. Com 26 anos já está adulto. Então já está ótimo. Está caminhando. 26 já está com um quarto da vida já feito, né? Para 100 anos, né? Professor Valdo, de novo. Agora é o dicionário do argumento. Logo na primeira página. Sim. A argumentação, sinergismologia. O senhor pode falar um pouco mais nessa obtenção, está na segunda linha. Obtenção da retilinearidade. Da autopensionização. Por favor. O caso todo é o seguinte. As enumerações picotam as pensionizações. Quer dizer, elas entram em detalhes daquilo que você pensa. A enumeração pode fazer isso. Então, por exemplo, você faz uma enumeração vertical sobre um tema e coloca 50 itens. Você vai ver muitos aspectos daquilo. Então é importantíssimo isso aí. Agora, as exposições técnicas e na obtenção da retilinearidade. Nas exposições isso é muito importante porque te dá uma visão cosmovisiológica do tema. A enumeração permite isso. E a obtenção da retilinearidade. Por quê? A hora que tem uma enumeração,
a uma uniformidade, como se colocasse em fila os seus pensamentos e a relação daquilo. Isso aí já organiza o tipo de pensenidade da pessoa. Ela começa a ver o que é isso que nós chamamos de retilinearidade pensênica. Então, realmente, as enumerações ajudam seriamente. Agora, aponta a cosmofisiologia com interações multidimensionais, multiveiculares e multiexistenciais. Quer dizer, interação entre as várias dimensões, entre os vários veículos seu, do soma ao mental soma, e também entre as múltiplas existências que você tem. Seja do passado, essa do agora e as próximas que você tem. É aí que entra o interesse, por exemplo, o problema de você fazer a cápsula do tempo, daquilo que você faz, a Mega GESCOM. Então, por exemplo, faça uma enumeração do valor dessa vida para as outras. Se você começar a pensar nisso, você vai fazer um monte de enumeração, você vai dar um balanço da sua cultura. A enumeração permite o balanço da cultura da pessoa. Outra coisa, uma enumeração que é fora de série, que o povo ainda não viu o alcance disso, é o curso da imagística. Aquele é da enumeração. E outra coisa, o australiano deu lá 200 itens para fazer a enumeração. Não é fácil. Então eu te dou essa garrafa. Você vai fazer 200 itens para fazer a enumeração sobre essa garrafa. Tudo que você pensar. Técnica da imagística. Mas então o que é mais? Pois é, o negócio da retilinearidade pensênica é o meu problema. É o meu problema. Mas você tem isso? Eu não acho que você tem. Você fala tão bem, bonitinha, tudo, discute todas as coisas sérias. O que eu escrevo não tem retilinearidade. Mas a gente tem que escrever, isso faz parte. Agora, a escrita, a enumeração tem que ser escrita, é o ideal. Não adianta falar só numa enumeração oral. Isso não é o ideal. O ideal é no papel que você vê. Nem no computador ou no monitor do computador não é bom. É bom ver no papel. Eu acho que papel com a coisa escrita não vai morrer tão cedo. Não tem jeito. Porque isso é muito mais importante para a gente seguir o pensamento, para fazer revisão, para examinar a coisa com profundidade. Isso pode ficar também escrito. Pois é. Nos papiros. Mas eu acho que você não tem isso. Eu acho que você até que tem muita retilinearidade já. Você não acha? Com as coisas todas dela? Parabéns pelo verbete, etc. Tal, essa coisa toda. Fala de sério, outra coisa, tanto que ela já trabalhou em numerologia e outras cositas mais. Sabe, professor, eu às vezes fico pensando que uma visão poliédrica de um tema, ou um brainstorming, né, que é um momento em que você está com a mente pulsando e deixando fluir todas as coisas, é um caos. Mas é um caos criativo e a gente também tem um momento de enriquecimento, de associação de ideias. A imaginação pode ser caótica. Exato. E depois mas agora, no vem o alinhamento. Bem orientado, não tem caos não, tá? No brainstorming, você fazer uma sessão de brainstorming bem orientada, não tem caos não. A sua pessoa, você fala assim, não julgue nada, só pensa naquilo. Isso parece caótico, mas não é. Porque você já deu um tema. Acabou o caos. Não é verdade? Porque tem lógica me dá um pouco essa impressão, por exemplo, as digressões que a gente faz também, que são... Às vezes você pega um tema e aprofunda, como se estivesse com um microscópio, né, acoplado no seu cérebro. Aí é a imaginação, é o processo da pensanidade. Então, parece que é Mas agora, a enumeração boa mesmo é a grafada, é a escrita. Isso aqui é. Continuando esse tema aqui, o que me chamou a atenção nesse parágrafo foi quando você colocou assim, atuando ao modo de nesgas do bojo das sincronicidades complexas do cosmos. Então, quando você faz uma enumeração, aquela enumeração pode ser considerada assim, que tem uma sincronicidade que você vai olhando? É isso? Agora, uma coisa boa para ver enumeração, olha lá no adendo, na outra página. É exemplologia. Olha aí o que é que chama a sua atenção. Sim, já vi. A sua deve ser a lucidologia.
consciencialidade, evolutividade, cosmoeticidade, prioridade, energossomaticidade, paraperceptibilidade ou interassistencialidade. São 7 itens. Esse aí deve ser o seu. Agora, o meu é aquilo ali. Baratosfera Holândia. Autocracia, totalitarismo, ditadura, egoísmo, arrogância, soberba ou orgulho. Isso aqui é só um teatro, né, professor? Isso aqui é só um teatro. Não, se quiser, eu cedo alguns dos meus para você. A gente faz uma troca. Né? Valdo, por que o senhor falou Baratosfera Lândia? Hein? Por que o senhor disse que esse era o item? Não, é para mostrar a baratosfera, como é que é a baratosfera Holândia. Eu vivo trabalhando na baratosfera, não por causa de mim, por causa dos outros. Eu sou um cara da baratosfera. Acabo de chegar. Quem faz assistência para a baratosfera? Isso é um tema de estudo, é isso? É. O senhor quer ser um muito expert? Sério, muito sério. Baratosfera Holândia. Um local, né? Eu procuro fazer assistência sempre que as consciências querem. Então, eu estou dentro da Baratosfera Holândia. Você não acha uma coisa óbvia? Eu não quero ir para o paraíso. Quem quer ir para o paraíso é a gestante bomba, esse povo doido. Eu não quero estourar ninguém, nem nada. Através da MBE e do EV, acabei descobrindo que estou com mioma no útero. Estou fazendo todos os exames aí, ó, porque você sabe aquilo que eu falo. Mexeu com as energias, vem o autodiagnóstico, a pessoa acaba chegando lá. Isso aqui todo dia tem gente assim. Estou fazendo todos os exames médicos e isso está se confirmando. Além disso, estou com reumatismo no sangue e fibromialgia, segundo o médico me falou. Sinto muita dor no corpo. Estou providenciando todo o necessário para resolver tudo. Porém, não deixei a tenebres, que executo desde setembro de 2009. E observei, inclusive, que o acoplamento com o amparador se tornou mais intenso. Na minha mente, poderia parar de trabalhar, parar de fazer tudo, menos parar com a tenebres. Acredito que estou longe do meu limite interassistencial. O senhor poderia dar sua opinião? Não, estou de pleno acordo com você está certo. Continua fazendo, que isso aí vai te ajudar. Agora, ó, mioma, é preciso saber se precisa fazer cirurgia disso. É bom examinar logo. Olha bem. Olha isso de acordo com a sua idade, etc. Tal. Qualquer coisa, escuta uma segunda opinião. Sempre vale a pena. Em teoriologia, página 50, segunda linha. Poderia expandir a teoria da Heuerbeck, objetivando a desopressão do holopensene planetário. Isso aqui, ó, é a minha, vamos dizer assim, a minha base de alegria na Terra que eu tenho atualmente, é a Heuerbeck. Então, ela objetiva a desopressão do holopensene planetário. É isso que a gente sente. Eu vejo que, nas minhas retrocognições, nos processos meus que eu trabalhava com energia, essa vida é a mais fácil de todas até hoje. Quer dizer, é menos difícil. E isso é devido ao quê? A desopressão. Olha o termo que eu estou usando, desopressão. Acabou a opressão, ou diminuiu muito no holopensene planetário que nós estamos vivendo. Agora, por isso que tem essa loucura toda dos excessos aí, com os réus que aparecem. De que maneira que, na visão do senhor, a música pode contribuir para harmonizar a mente e a saúde do indivíduo? Não, pode. Tem música positiva que ajuda, mas não pode ser música da barulhada. E nem também aquelas bagunças, mesmo que seja folclórica, sertaneja, é muita besteira que tem. É igual aquilo que eles fazem. Hoje tem o cara lá, saiu da balada sertaneja e recebeu os balaços. Quer dizer, da balada, ele foi balançado com bala. Isso aí não é bom. Então, o negócio é ter música boa, de alta expressão, nos lugares, isso aí é que é o ideal. A música, assim, ela pode ajudar muita gente. Pode equilibrar. Mas agora, a música tem um negócio, ela vicia as pessoas e as pessoas perdem muito tempo com isso. Então, é preferível perder tempo, ou melhor, aplicar o tempo que a pessoa perde com a música em estudar coisas mais sérias, técnicas, com profundidade. A evolução da pessoa vale mais do que mexer com um instrumento musical, ou mexer com música, ou estar ouvindo música sem parar.
Eu escuto música às vezes quando eu ando na esteira, quando eu vejo a televisão, um filme. De vez em quando você vê um filme que colocaram um fundo musical muito bom. Eu às vezes vou por causa da música, porque toda hora vem a música de novo, a lead da música, então vale a pena. Melhor do que o filme. Qual a opinião do senhor sobre o sucesso mundial do médium João de Deus? Embora com discurso religioso, ele pode ajudar a mudar o paradigma materialista vigente no mundo? Não. Eu não acho que ele tem capacidade para isso, porque o homem é dinheirista. Fazem 3 dias, eu estive com a moça, que é uma intelectual da França, que teve lá 1 mês. Não se curou de nada, não teve nada, ela examinou tudo e acha que o homem só pensa em dinheiro. Eu perguntei para ela, ela falou assim, mas por que você acha isso? Você estava lá presente, né? Você ouviu. Então, eu perguntei para ela, mas por quê? Eu falei assim, não, ele vai lá no exterior, no lugar. E ele pediu só para ele, pessoalmente, R$800 mil para a viagem, não é isso? E tem que dar 10% para 10 pessoas que vão com ele. Mais isso, hein? Não foi isso que eu vi? R$800 mil. Gente, eu virei para ela e falei assim, mas olha, ninguém que faz conferência ou que atende os outros fora tem um cachê de 800 mil, tudo é menos do que isso. Eu mesmo ainda falei com ele, brinquei com ele. Essa ganhou do Juarez. O cara lá ganhou do Juarez. Agora, ele também tem um temperamento muito difícil. Ela mesma falou isso tudo lá, trata os outros com casca e tudo, tem uma opção de coisa nesse sentido. Então, eu não admito muito nisso, não. Agora, é bom porque ele está servindo de cobaia, pode ajudar esse povo aí para ver como é que é. Porque nesse livro também, está no livro dos outros. Não ajuda. Nesse ponto ele pode estar ajudando. Mas altos feitos, eu acho que não tem nada. É a vida, né? Agora, eu já vi isso várias vezes, eu não conheço ele pessoalmente, eu comprovo pelo povo que vem de lá. Essa dona não é boba, ela está com um câncer no pescoço. Foi lá, passou 1 mês. E ele não falou nem sim nem não foi isso? Fala aí o que você achou do caso, a sua opinião, porque ele também é médico, estava lá. Ele examinou a paciente junto comigo. Ela foi lá para se tratar, ela tinha um tumor dito benigno na França, mas que malignizou, e ela passou 1 mês lá para tentar se curar, e segundo ela, as entidades, entre aspas, falaram que ela estava curada, mas ao sair de lá houve um grande inchaço, uma tumoração. Apareceu que, olhando, né, na ectoscopia, parecia um gânglio inchado, infartado, e em princípio parece até que piorou. Então a gente sugeriu para o Sorvaldo, sugeriu para que ela voltasse para a França, para Paris, fizesse novamente os exames. Eu fiz o arco voltaico nela e senti que o negócio está pegando aqui, ó. Aqui tem relação com o processo que está aqui. E que ela fosse operada. E ela tipicamente queria ouvir aquilo que ela estava curada. Então ela achava que ela estava curada e que não devia fazer mais nada. E a gente tentou encorajá-la a refazer os exames, e se for o caso, seguir a orientação médica de lá para reoperar. Agora veja, a inocência dela de falar que está curada com a bola daquela no pescoço. Exatamente. É impressionante, até fisicamente tem alguma coisa tudo errado. E mesmo vendo as incoerências lá do João de Deus que ela comentou, desse processo dinheirista. E parece que recentemente, ontem ou anteontem, aquela apresentadora americana, Oprah, esteve lá em Abadiânia para entrevistá-lo, está lá. Então ele está bem em voga, né? A gente não sabe quanto que ele cobrou. Ela já está lá alguns Mas dias. tudo dele é na base de dinheiro. Ela foi com um jatinho em Brasília e aí foi para Abadiânia para entrevistá-lo. Agora, gente, 800 mil para uma viagem de alguns dias lá e atender. Eu nunca vi isso. Valdo. Alguns deles, um ou outro, às vezes faz isso, eu sei. Tem alguns que faz isso. Agora, ó, quem indicou para essa francesa vir aqui é uma senhora do Santo Daime. E outra coisa, essa senhora queria que ela usasse Santo Daime. Você não usa isso, senão você não vai poder fazer a cirurgia. Por causa da intoxicação. Santo Daime é horrível, é tóxico, é igual cocaína. Entende? Valdo,
Aqui em cima. Pode falar. Ouvindo? Estou. Você disse que às vezes recém primeiro para depois poder assistir. Você pode falar mais sobre isso? Como é que é? Você disse que a gente tem que fazer recém primeiro para depois assistir. Sim. Você pode falar mais sobre isso? Não, conforme a situação, ela está toda pitimbada, como o povo fala. Está cheia de ingresia, como o povo fala. Então ela está no buraco. Ela está precisando de assistência, ela não pode dar assistência. Se ela entra com as energias dela, ela vai piorar a outra pessoa. Então ela tem primeiro que melhorar aquilo, tomar um banho de sabão, né? Do chuveiro para valer, para limpar tudo, dar um jeito, enxaguar depois, para depois ver o que quer que faz. Isso aí não é fácil. Então você pensa, não é todo mundo que serve para fazer assistência, não. Conforme o tipo de assistência, então é muita gente que não pode nem chegar perto. Senão piora tudo em vez de ajudar. Uma pessoa chega, vê a outra que está com algum furúnculo, alguma coisa atrapalhada. Ela fica com repugnância da pessoa que vai assistir, aquilo já travou tudo. Só a repugnância que ela tem, ela foi embora para o espaço. Então, processo físico, uma coisa aí, elementar, superficial, já trava tudo. Você entendeu a diferença? Professor? Sim. Sobre essa questão que o senhor falou, que chega um ponto que a gente vai dar mais valor porque a gente tem a nossa realidade interior, qual é o ponto, a característica, o atributo consciencial que a gente tem que adquirir para chegar nesse ponto? Imperturbabilidade. Imperturbabilidade quer dizer, é a pessoa não irritada. Então, seria a desperticidade junto. Então, por exemplo, você trabalha na medicina, igual a gente. Toda vez que você vê um médico irritado demais, é um perigo aquele médico. Se ele é cirurgião, o perigo dobra. Estou falando alguma besteira? Não é verdade isso? Então, veja, o médico é uma das pessoas que não pode tremer a mão, que não pode ser irritado. Nunca. Ele tem que superar as coisas. Agora, eu já vi professor de medicina irritado de tudo quanto é jeito. Eu trabalhei com esse povo de tudo quanto é jeito. Então, na universidade é onde tem mais gente irritada. Então, é um problemão. Isso tudo é um atraso de vida terrível. Agora, a irritação é uma coisa muito óbvia. Mas ela é ótima para medir o gabarito das pessoas. Entende? Olha bem o nível de irritação das pessoas. E se uma pessoa, por exemplo, se você está convivendo com ela e ela está sempre irritada, sai de baixo. Quando uma pessoa é irritada prolongadamente, ela não está sozinha. É igualzinho bêbado. O alcoólatra nunca está sozinho. Tem sempre gente atrás. O senhor fala assim que a irritabilidade é boa para avaliar o gabarito da pessoa, para avaliar o nível de assedialidade dela? O processo da imperturbabilidade é o nível geral da pessoa. Então, uma pessoa ela tem que ser serena, aquilo que ela puder. Ninguém está pedindo que ela seja um serenão. Ela tem que ser uma sereninha. Alguma coisa tem que ter, porque senão não dá. Entende? Eu queria perguntar uma outra coisa. É possível uma pessoa chegar num ambiente, ter uma energia pacificadora, melhorar a ponto de ser perceptível e não ser desperto? Foi o que eu fiz lá na Baixada Fluminense. Eu fui na polícia, num dos lugares piores que tem. Eles mesmos é que escolheram as coisas e colocaram um advogado para bancar o detetive junto comigo. Então eu falei assim, não, nós vamos no dia tal, durante a semana. Qual é a delegacia? Eles mesmos escolheram, uma das piores que tem. Eu não vou falar aqui qual, não é uma das piores. Entendendo? Então eu falei assim, então nós vamos, no dia da semana, qual que é o dia pior lá? Não é tanto. Então, vamos lá, 7 horas eu quero estar lá. Você vai lá, você vai comigo ou nós encontramos lá? Não, nós encontramos lá. 7 horas a gente estava entrando na delegacia. Agora entramos, eu arranjaram para mim uma cadeira, que era uma espécie de poltrona dura, está entendendo? E eu coloquei a poltrona de um lado da entrada, onde tinha as várias portas para entrar lá na delegacia. E tinha aquele balcão onde o cara ficava para atender os outros. Está entendendo? E eu sentei ali.
E tinha a entrada principal, onde é que estava. Agora, eu falei assim, ó, eu vou ficar aqui quieto, você fica. Então ele arranjou um lugar também, sentou retirado numa cadeira à distância, só para observar o que eu estava fazendo. E eu fiquei lá, mexendo na energia. Agora, é muito engraçado, porque eu fiquei sabendo deles que o povo começava a chegar, a turma que trabalhava mais sério, às 10 horas da manhã. Aí lá já devia estar tudo cheio de coisa. Então, o que se passa? Às 10 horas realmente começaram a chegar. Mas chegavam os caras e falavam assim, opa, o que houve aí? É feriado? Alguém, o que é? Veio incêndio? Alguém, houve acidente? O que houve? Porque está tudo tranquilo. E continuou tranquilo. Aí o delegado virou para mim na hora que eu fui embora e falou assim, vem cá, não tem jeito de dar uns biscoitos para o senhor vem aqui todo dia, não? Pelo menos durante a temporada. Entendeu? Como é que é? Mas... E outra coisa, praticamente eu não falei nada. Só mexi com energia. Agora, a hora que eu cheguei, eu rodei a delegacia toda, fui em todo lugar, limpando aquilo que eu pude, exteriorizando a energia. Mas, professor, para uma pessoa fazer isso, ela tem que ter domínio do... Tem que ter domínio do desassédio, que é o processo, aquilo ali para mim, a delegacia, poltergeist. Você quer ir num poltergeist? Vai à delegacia, fica lá o dia inteiro. Eu tive já experiência disso, fiz isso de propósito. Uma vez eu cheguei na delegacia no Rio e falei assim, olha, eu vou ficar aqui que eu estou esperando uma pessoa, posso ficar aqui do lado? Eles olharam para mim, eu estava todo engravatado, arrumado, tudo certo. Não, pode ficar aí, doutor, fica aí e tal. Então eu fiquei lá do lado esperando, só para ver como é que era a delegacia. Eu mudei a delegacia sem ninguém falar nada. E eu sei que depois vieram me falar. Engraçado, hoje aqui está tão tranquilo, o que será? Agora, ó, era uma delegacia de Copacabana. Ó. Nossa, uma loucura. Era uma quinta-feira. Agora, quietinho. Então, eu já tinha, quando eu falei o negócio da Baixada Fluminense, eu já tinha experiência. Eu vi isso tudo. Agora, onde me chamou muita atenção foi quando roubaram meu carro. Eu fui obrigado a ir lá na delegacia para fazer o negócio. A ocorrência. Então eu vi aquele negócio todo lá, eles custaram atender, eu fui mudando a situação. E lá era o seguinte, havia uma delegacia que era especial para carro, furto de carro, né? Tem aquela de furto, né? Então foi nessa que eu vi a primeira, mas depois eu fui na outra só para ver, não tinha caso nenhum. Fui só para ver o que acontecia. Então eu olhava os casos, a mulher que vinha reclamando, o outro que chegou ferido, o outro que teve um acidente, 3 que chegaram brigando, tinha tudo isso. Para eu ver como é que era a delegacia, como é que funcionava. E aí eu comecei a funcionar com a energia, para valer. Agora, então, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas valem pouco, mas a energia da pessoa vale muito. Então, eu preciso saber aplicar essa energia. Agora, a primeira coisa que preciso ter, não ter receio. Se tem receio, a canga vem em cima da pessoa. Não pode ter vacilo, como o povo fala. Tem que ter destemor. É abrir o jogo para valer, para melhorar. Agora, que isso funciona, funciona. Professor. É muito fácil, cada um aqui pode fazer a experiência. Faz isso em qualquer lugar que vocês vão ver que melhora. Agora, quando o senhor fala em perturbabilidade, normalmente o senhor está associando a irritação. Mas tem outro. Quando o senhor cita imperturbabilidade, normalmente o senhor tem falado da irritação. Mas o espectro é maior de imperturbabilidade. O espectro é maior, mas pela irritação é a coisa mais fácil que tem. Que é uma das coisas mais comuns que tem uma pessoa irritada. É ou não é? Alguém vai dizer que não? Não, eu sei. Estou dizendo que tem outras nossas também. Tem a questão da tristeza, toda coisa que altera, né? Todo emocionalismo. Tem um monte, mas agora a irritação é a pedra de toque. É onde você vê melhor. É tanto que eu sempre evitei falar muito de irritação. Eu falo uma vez ou outra. Agora, para vocês, eu já posso falar que a turma já está melhor. Está todo mundo aqui já está virando serenão. Então a gente já pode falar irritação. Mas agora, antes, não era assim. Você está entendendo? Entendi. Se você falar, era um problema, porque às vezes antes tinha 3 ali brigando, antes de vir para a reunião, era um problemão aquilo. Mesmo no instituto era assim. Eu não podia estar falando em irritação. Se eu falasse irritação, é aquele negócio que o Losch fala.
Fala, polícia, não fica um. Pega ladrão, não fica um. Irritava todo mundo, né, professor? Voz de irritação irritava todo mundo. Então tem que ir com calma, tem que dar um desconto na situação. Agora, hoje, com vocês, eu já posso falar. Que o ambiente aqui, você sabe, é mais de, como diz na psicologia positiva, é de bem-estar e otimista. Isso aqui é psicologia positiva. Vocês já notaram? É típico. Lá daquele, o cara lá que é o especialista. O Seligman. Professor, aqui no B. No curso intermissivo, são dadas técnicas de desassédio? Sim. Eles ensinam muita coisa para a pessoa, mas de acordo com o nível da pessoa. Tem gente que tem que acabar primeiro com o autoassédio. Então é isso que ela estuda. Tem outro que precisa de ampliar a assistência. Então ele vai pensar no outro. E por aí vai, cada um tem um tipo. O curso é o seguinte, eles dão aulas para todo mundo. E chega num certo ponto que ela fica individualizada cada vez mais. A pessoa fica encantoada, cada vez ela vai para um canto. Até chegar que ela tem que estudar ela mesma. Todo mundo aqui passou por isso. Então a pedagogia é terrível. Suave, mas horrível. Porque, você está entendendo? Pega tudo grandão e aquilo vai fechando o cerco. Até a pessoa ficar encantoada por ela mesma. É aí que vem a reflexão maior. É aí que as pessoas, às vezes, aquela consciência, decide ficar lá. Não, eu preciso ficar aqui mais tempo, mas não tenho tempo, não estou com capacidade. Mas até certo ponto é o que as teorias e o paradigma consciencial propõem, né? Você vai primeiro ter noção de princípios gerais, mas à medida que a pessoa vai aprofundando no estudo da conscienciologia, inevitavelmente ela tem que estudar isso, mais. Às vezes até instantaneamente. Tem caso que o correspondente aqui ao nosso tempo, assim, em 3 semanas a pessoa mudou tudo. Curso intermissivo tem isso. É isso aí que nós podemos chamar de verdadeira automutação. Positivo. Às vezes tem. Uma outra coisa, há muita gente que tem uma autoassédio tão grande que ela exagera o universo de maldade dela. Essas, às vezes, consertam logo. Então ela pensa. Ela é bem menos do que ela pensa que é. Tanto desafeto que ela criou, que ela não vai ver. Mas às vezes não tem. Tem só os 3 que estão ligando para ela, o resto tudo já. Isso aí é uma bênção. Professor, o egocentrismo, né? Narcisismo. Pode existir uma forma de identificação de colegas do curso intermissivo pela utilização de uma técnica de desassédio similar? Se quer dizer, a gente identificar quem fez o curso intermissivo não é fácil. Tem aquela listagem. A própria pessoa chega e lê. Você ainda não leu, não? Não se ela fez o curso intermissivo. Ela identificar um colega do curso intermissivo através ela vê pela afinidade das ideias. Afinidade das ideias, não é afinidade de emoção, não. Olha pelas ideias que às vezes a pessoa vê, aquilo encaixa. Entende? Tudo tem sua razão. É possível isso tudo, sim. Tem muita gente que vê isso. Entende? É tanto que tem muita gente que faz dupla evolutiva a partir disso. Isso aí é um processo de escolha do duplista ou da duplista. Isso é comum. Bom, obrigada. Sobre a questão da paracognição dos amparadores, como é que é isso? Vale mais a apreensão do conhecimento na vivência terrena ou tem, vamos dizer assim, as universidades para virar assistente no extrafísico? Não, o problema todo é ele dominar a Terra. Quanto mais ele domina a vivência na Terra, mais autoconsciente ele vai ficar. Porque, por exemplo, o senhor sempre coloca essa questão da predisposição nossa aqui e os amparadores entram dando as diretrizes da assistência. Você tem que abrir as portas, acolher o amparador. Mas a minha... E não pode ser no banheiro, como que é aquele cara. Ok. Sala de visita de alto nível. Mas a minha dúvida é em relação a essa competência, essa paracompetência dos amparadores.
nas suas rememorações de Zé... Não, você não deve preocupar com isso. Não, mas não é... Pelo seguinte, o amparador, quando está aí, ele não entra sozinho. Em geral, ele é uma mini peça do Marx Mecanismo. Se é do Marx Mecanismo, ele já foi estudado do avesso para chegar ali. Então, não somos nós que temos que preocupar com isso. É ver o que é que ele está fazendo. Agora, nós temos que nos preocupar com a interlocução com ele. Fazer interação da gente com ele. Entrar na telepatia dele. Isso é que é o mais importante para nós. Agora, o que eu vejo assim, amparador não é problema. Entende? Nós ainda somos problema para eles. É só isso. Então, essa é a verdadeira abordagem, para a gente saber. Agora, o problema é o assistido. Esse é que precisa, porque esse é o que é o verdadeiro problema. É porque quando você fala, tem um item aqui do verbete que você coloca os limites da recim do assistente, né? E eu fiquei pensando... Porque ninguém é serenão. É claro, mas de certo modo, com essa postura por exemplo, de ceder para o amparador... O João de Deus como assistente, ele está errado, ele passa dos limites. A hora que ele falou para nossa amiga que acabou com esse negócio todo, como é que é isso? É irresponsabilidade total, tudo errado. Ele passa dos limites. Outra coisa, ele passa dos limites a hora que ele fica doido com dinheiro, quer dizer, ele está muito primário, está muito judaico. Né? 800 mil, eu fiquei besta de ver a dona. E fora a parte que tem que dar para 10 pessoas que vão com ele, uma caravana que ele leva. A coisa... Isso é uma loucura. Então, por exemplo, ele está bem dentro do capitalismo selvagem. Eu não lembro de médium nenhum assim, com essa disfarçatez. Isso é disfarçatez. É muito ser cara dura ser médium desse jeito. Agora, é lógico, se ele está fazendo assistência, vendo uma coisa toda, sempre tem aqueles casos de sugestão, que a própria pessoa melhora, que é autoassédio, vai melhorar todo o ambiente. Tem as cirurgias invisíveis que às vezes tirou com a mão ali, por causa do processo de energia, fica lá, a pessoa fica com consciência, confia nele ou qualquer coisa, melhora. Tem um monte de casos que vai melhorar, isso é inevitável, qualquer lugar é assim. A igreja é assim, os exorcistas aí, evangélicos são assim, a turma do orientalismo lá é desse jeito, o povo, por exemplo, lá no Oriente, lá no Hawaii, tudo é desse jeito, tudo isso eu vi. Então tem um percentual que sempre vai melhorar. Centro espírita, a maioria, o povo é isso. Entende? Se você pensar em melhorar, só isso já melhora. Não precisa de ninguém, nem de lugar nenhum específico. Só isso aí já começa a melhorar demais. Que é o alto desassédio. Melhora tudo. Agora, esses assistentes das cirurgias extrafísicas, das paracirurgias, obrigatoriamente eles são médicos, foram médicos intrafísicos ou não? Eles fizeram assistência porque todo mundo não faz necessariamente assistência. Tem e a área da saúde, ela é extensa, é muita gente que entra nisso. E outra coisa, quando a pessoa trabalhou muito na área da saúde, geralmente ela persevera, ela vai continuar ali. Muitas vidas. É o caso do meu caso, etc. Um monte de gente que eu conheço. Um monte de médicos que eu conheço, uma boa parte deles já foram médicos em muitas vidas. Que o negócio nosso aqui, para resolver a evolução mais depressa, é a área da saúde e a área da docência. São os que funcionam mais. O resto é conversa fiada. Tudo mais ajuda, mas não ajuda com o mesmo peso. Não tem a mesma potência de dinamismo para colocar a mão na roda para a coisa andar mais rápido. Isso não tem. Agora, em termos de evolução mais para frente, essas duas áreas são as duas necessárias? Ou você pode realmente indicar só para um caminho? No nosso nível, eu não vejo jeito de receitar para ninguém outras. Não, mas a minha... Eu não posso receitar para a pessoa para estudar física, para ver os processos nossos da evolução aqui conosco. Isso é bobagem, ela vai perder tempo. Não, claro. Se eu falar uma coisa dessa para uma pessoa que não conhece, ela vai ler depois meus livros e vai ver, não, você me tapiou. Mas fica. Não dá.
A minha dúvida em termos, assim, vamos pensar assim, num plano carreira evolutivo, né? Por exemplo, no meu caso, eu não tenho nenhuma afinidade com nada de medicina. Não me sinto competente para isso. A minha dúvida em termos de, quer dizer, questão em termos de plano evolutivo é se em algum momento isso é imprescindível. Ou não, ou se você já pode... é com você já está fazendo medicina. Medicina. Você está fazendo psicologia, medicina, com os eventos, esse negócio todo. Já começou. Você está numa assistência permanente. Se você ainda não viu, você está muito boboca. Eu estou. O negócio está aí. É uma outra medicina, então. Não, não é. O processo é assistência. Eu não estou falando que é só medicina. Medicina é uma área que você tem mais chance, você estuda mais. Principalmente devido a isso que eu falo, a fisiologia humana. Mas não é só isso. Outra coisa, o que você está fazendo atualmente é a TARES, através dos verbetes. Você quer mais assistência do que isso? Agora, a TARES é mais da docência, mas é uma docência assistencial. É ou não é? É que fica. Então, veja, querendo ou não, você não saiu do métier, você está lá dentro. Professor, no ar. Sobre irritação, né? Estava conversando ontem até com o meu médico e estava falando com ele da questão da irritação e tudo mais, e ele fez uma ponderação com relação à frustração. E depois eu vi um outro evento, até hoje passou na televisão, alguns comentários sobre o limite da pessoa, aquilo que ela consegue angariar, a sua própria colheita, né? E como também aquilo que não se colhe, ou seja, que são as frustrações, mas que está no limite, que é no limite social, que a gente também tem que trabalhar com isso. Quer dizer, até onde que vai, porque senão fica aquela história, né? A pessoa acha que tem direito a todas as coisas. E ela não teria limite, por exemplo. É uma perspectiva de que a pessoa se acha merecedora ou que ela deveria ter direito a tantas e tantas coisas e aquilo não está condizente com os seus desejos. Então, está fora de foco, não é isso? A pessoa está um pouco alienada do mundo. Pessoas desfocadas. A desfocagem é universal e cósmica. Na natureza humana, né? E aí os ajustes que eu acho bacana, por exemplo, de sala de aula, é que as pessoas, você está numa relação e as pessoas pontuam para você. Olha, hoje parece que você está um pouco mais ansiosa, ou dá para ir um pouco mais devagar. É muita observação boba, né? Isso é igual, tem certas pessoas, por exemplo, que não têm o mínimo desconfiômetro. Elas não têm nem mancômetro, nem simancol, nem desconfiômetro. Então ela chega para você, olha lá na cara qualquer coisa e fala assim, vem cá, você está resfriado? Aí eu falo assim, não, a vovozinha sua está? Isso é uma bobagem. Tá. Você está entendendo como é que é? Tem um monte de coisa desse jeito. Então as pessoas, às vezes, querem passar aquilo que ela tem. Quando a pessoa me pergunta isso, eu dei um espirro, eu falo assim, como é que é? Você pegou uma alergia, bem? Aí eu falo assim, de você, agora, nesse instante. Aí a pessoa solta uma gargalhada porque não tem saída, né? Então tem muita bobagem, né, desses processos da pessoa. Tem pessoa, gente, que cultiva doença o tempo todo. Como é que chama isso? Tem um nome. Mas vamos pensar nisso, essas coisas existem. Agora, essa doença aí da hipocondria é das mais antigas registradas na Terra. A hipocondria. O negócio, é muito antigo. Agora, o cultivo da doença. A pessoa gosta. Agora, você sabe, tira-se partido disso, né? Se a gente for olhar no teatro, é muita gente que cultiva a doença como personagem de teatro. É demais. Não é só o Molière, não. Tem um monte desses. Tem um monte de gente doida. Então, já fizeram tudo quanto é peça de teatro a respeito disso. Então, fato. O que vale, então, é a autoavaliação... Autoavaliação, ponderação e discernimento. Quer conseguir as coisas melhor da evolução? Olha, discernimento, prioridade.
equilíbrio. Equilíbrio aí é que é imperturbabilidade. Agora, veja, pacifique você o tempo todo. Então, o vulcão explodiu. Eles falam para você, olha, tá aí, o vulcão explodiu. Assim, aí você pergunta, qual a cor da lava? E nem levanta da cadeira. Essa imperturbabilidade é que nós precisamos dela, para ver como é que é. Então, a pessoa já tem uma previsão do que as coisas podem acontecer. Ela não tem medo do amanhã, ou do daqui a pouco. Ela sabe as possibilidades. Então, com isso, acabou. É aquilo que eu sempre gostei de falar. Que dê câncer do cosmos, não tem nada a ver comigo. Entende? Que dê câncer. Eu já falava nisso, porque o câncer sempre cria um estigma na cabeça do povo. E agora não, ele está ficando muito... todo mundo está tendo câncer, está na moda, eu mesmo já entrei nessa e tal. Tudo é um processo de modismo. É o neomodismo, é o câncer. É a última. Agora, tem coisas. Eu estava esperando você. Eu quero saber se já viu esse filme. Pois é, então passa lá. Você precisa de ver. Eu peço a você para ver o filme. Você vai gostar, é interessante. É sua área. Agora, gente, eu agradeço muito vocês com a paciência que vocês tiveram, com o limite interassistencial e a enumerologia, que a gente enumerou todos os limites, etc., e julgou uma coisa com outra. Hasta amanhã, ok? E o nosso comercial, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 51 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 25 votos presenciais e 7 votos online. Temos hoje o recado do Amin sobre o acoplamentário e a Eliana sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. No domingo, dia 1º de abril, vai ter o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Vai ser sorteado um livro da Conscienciologia e uma vaga na prova de magística. Então, né, os amigos aí vão poder fazer a prova de magística gratuitamente, quem for sorteado. E olha que domingo, dizem, 1º de abril é dia da mentira. E não é mentira. Realmente vamos sortear tudo isso. Como também não é mentira a importância de vocês, colaboradores, mantenedores, voluntários, enfim, pesquisadores da Conscienciologia, serem também amigos da enciclopédia. O pessoal com assinatura vencida, se puder priorizar o retorno, renovar a adesão, é muito importante para a gente manter o estopo financeiro, para manter todas essas estruturas aqui da enciclopédia, entre elas o tertuliário, o holociclo e a holoteca. Então, vocês podem entrar em contato para fazer essa adesão ou sua renovação aqui no CAEC, no telefone 45, código de área, 3525-2652, ou passar diretamente na recepção do CAEC, ou até pelo site da enciclopédia, www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Boa tarde a todos. No próximo mês de abril, nós vamos ter 2 acoplamentários. O primeiro vai ocorrer dias 13, 14 e 15 de abril. O tema vai ser Despertologia. E os EPICONs vão ser os professores Moacir Gonçalves e Adriana Lopes. E no final de abril, nós vamos ter um acoplamentário extra. Nos dias 27, 28 e 29, o tema vai ser Extraterrestreologia. É uma parceria com a Pré-IC de Extraterrestreologia. O EPICON desse acoplamentário vai ser o professor Everton Santos. Então, quem tiver interesse nesse tema, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado. E o verbete eleito para amanhã é Paracriminologia, a especialidade Parapatologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.